536 Eu me detive propositalmente nas considerações de Bohm sobre o raio porque elas são extremamente elucidativas em relação à psicologia dos quadros em exame. Elas antecipam com certeza coisas que só se tornarão claras nos quadros posteriores. Peço, portanto, ao leitor que se lembre das visões de Bohm ao ler os comentários que se seguem. Os pontos mais importantes são ressaltados em itálico. É fácil reconhecer o que significa o raio nas citações de Bohm e qual o seu papel no caso em análise. A última citação merece atenção especial, uma vez que antecipa vários motivos-chave das pinturas subsequentes de minha analisanda, a saber, a cruz, a quaternidade, bem como o mandala dividido, cuja parte inferior corresponde aproximadamente ao inferno e a superior à esfera mais luminosa do salitre. Para Bohm, a metade inferior significa a escuridão eterna, a qual se estende até o fogo a 28, ao passo que a superior, salitrosa, corresponde ao terceiro princípio, ao mundo visível dos elementos, que é uma emanação do primeiro princípio e de outros a 29. A cruz finalmente corresponde ao segundo princípio, ao reino da glória, que se revela pelo afogo mágico, justamente através do raio que ele chama de a revelação do movimento divino a 30. O abrilho do fogo provém da unidade de Deus e revela a sua vontade. O mandala representa, portanto, o reino da natureza, a qual é em si mesma a grande e eterna escuridão. O reino de Deus, por outro lado, ou a glória a 31, isto é, a cruz, é a luz da qual fala João 1,5, e a luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. A vida que a se separa da luz eterna e ricocheteia parecendo entrar na ipseidade das propriedades é apenas uma fantasia e tolice, tal como os demônios se tornaram e também as almas condenadas, como se vê, no quarto número a 32. O afogo da natureza eterna é chamado por Bohm a quarta forma, com isso significando a um fogo vida espiritual que se originária da conjunção permanente da dureza, isto é, do salitre seco solidificado, e do movimento, ou seja, da vontade divina, 33. Em total correspondência com João 1,5, a quaternidade do raio, a cruz, pertence ao reino da glória, ao passo que a natureza, isto é, o mundo visível e o abismo tenebroso, segundo esta visão de Bohm, não são tocados pela luz quádrupla e permanecem, portanto, na escuridão. 537 Para completar, deve ser mencionado que o sinal é o do cinábrio, o minério mais importante do mercúrio, HGS, 34. A coincidência dos dois símbolos não deve ser casual, levando-se em conta o significado que Bohm atribui ao mercúrio. Roland acha algo difícil definir exatamente o que significa o termo acinábrio A35. Só é certo que já na alquimia grega existia um cinábrio dos filósofos, o qual representa a rubedo da substância da transformação. Lemos em Zósimo, depois do processo anterior encontrarás o ouro tinto de vermelho ígneo como o sangue. Este é o cinábrio dos filósofos e o homem de cobre, o qual se tornou ouro a 36. O cinábrio também era considerado idêntico ao dragão ou uróboro 37. Já em Plínio o cinábrio é denominado sanguis draconis, nome que persiste durante toda a Idade Média 38. Devido à vermelhidão, ele foi frequentemente identificado com o sulfur philosophicus. Uma dificuldade especial está no fato de os cristais de cinábrio cor de vinho terem sido classificados entre os carbonos, aos quais pertencem todas as pedras que vão da cor avermelhada ao vermelho,
tais como os rubis, granadas, ametistas etc. Todas luzem como carvões em brasa. 39. Os carvões de pedra eram considerados como carvões extintos. Tais associações explicam a semelhança dos sinais alquímicos para ouro, antimônio e granada. Ouro, a substância filosófica mais importante ao lado do mercúrio, tem um sinal comum com o regulus antimony 40, substância que gozava de um prestígio particular como uma nova substância de transformação 41 e Panaceias 42 justamente nas 2 décadas que precederam a redação do texto de signatura Rerum, 1622, da qual tiramos a nossa citação. Aproximadamente na primeira década do século XVII foi publicado o Carro do Triunfo do Antimônio de Basílio Valentino, primeira edição 1611? 43, encontrando logo a mais ampla acolhida. Uma é o sinal da granada. O sinal significa sal. A cruz com um pequeno círculo significa cobre, de que pris igual Vênus. O spiritus tartari medicinal, ver tartarizatus, é designado por o sal. Tartare, tártaro, tem o sinal 44. O tártaro deposita-se no fundo da vasilha, isto é, na linguagem alquímica, no mundo inferior, no Tartarus 45. 538. Não pretendo dar aqui uma interpretação do símbolo bohmiano, mas apenas ressaltar que, contrariamente a ele, o raio cai na pedra dura e da escura massa confusa a explosão faz sair um rotundum e acende neste ao mesmo tempo uma luz. Sem dúvida alguma a pedra escura significa aqui o negrume, isto é, o inconsciente, ao passo que o mar e o céu, bem como a metade superior da figura humana, apontam para o reino da consciência. Podemos supor sem grande risco de erro que o símbolo de Bohm também alude a uma situação semelhante. O raio desprende em nosso caso a forma esférica da rocha, portanto algo como uma libertação. No entanto, tal como o mago é substituído pelo raio, a analisanda é substituída pela esfera. O inconsciente provocou-lhe ideias, as quais mostram que sem o acréscimo da consciência, a paciente continuará a pensar, modificando assim essencialmente a situação inicial. Sua inabilidade pictórica motivou novamente este resultado. Antes de encontrar esta solução, ela havia feito 2 tentativas de representar o ato da libertação através de figuras humanas, falhando porém. Ela não havia percebido que a situação inicial, a prisão na pedra, já era irracional e simbólica, não podendo por isso ser resolvida de um modo racional. Isto deveria acontecer também através de um processo irracional. Eu a aconselhara, caso a sua intenção de desenhar figuras humanas falhasse, a utilizar qualquer tipo de hieróglifo. Ela disse então que tivera a ideia súbita de que a esfera seria um símbolo adequado para o indivíduo humano. O fato de que isso tenha sido uma ideia súbita, em Fal, indica que não foi a sua consciência que urdiu essa tipificação, mas sim o inconsciente, pois a ideia súbita irrompe espontaneamente. Note-se que a esfera representa a paciente e não a mim mesmo. Eu sou apenas representado pelo raio, portanto, só como função, isto é, significo para ela apenas a causa deflagradora. Como mago, eu lhe aparecerá no papel adequado. De Hermes de Cilene, do qual a Odisseia, Xil, 2s, diz. Hermes de Cilene conclamou as almas dos que foram mortos violentamente. E tomou nas mãos a bela vara de ouro. Com ela fecha os olhos mortais, segundo sua vontade. E desperta de novo os adormecidos. Hermes é o originador das almas a 46.
Ele também é o guia dos sonhos,